Vamos falar das mudanças no clima que, acredite, podem afetar até a produção de pérolas no mundo. A nossa viagem pelos lugares que mais sofrem com o aquecimento global chega hoje ao país campeão de poluição. Curiosamente, é também o país que mais investe em soluções. Apenas 30 anos separam este país da fome e da miséria. A maior história de ascensão social da humanidade, que transforma as vidas de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas numa velocidade vertiginosa, tem um custo. A China é a maior emissora de gases que provocam o efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento e as mudanças climáticas. Estamos na província de Shanxi, o coração negro da China. Centro da produção de carvão, num país que é quase todo assentado sobre um imenso lençol subterrâneo do mineral. O carvão é a energia da China. O carvão vendido assim na beira da estrada serve para as pessoas cozinharem e aquecerem suas casas no inverno. E é o carvão que garante a energia barata e abundante das indústrias, que já fizeram da China a segunda potência econômica do mundo. Nenhuma outra fonte de energia é tão suja. As cinzas e metais resultantes da queima cobrem o país, empalidecem o sol, fazem as cidades desaparecerem na névoa, a ponte mergulhar no vazio. Os chineses sofrem com essa poluição de partículas que flutuam sobre as cidades. Linfen, na província de Shanxi, tem 7 milhões de moradores, mas seria só mais uma mega cidade do interior, não fosse a notoriedade que ganhou por causa da poluição. Em 2006, quando o Banco Mundial classificou Linfen como a cidade mais poluída do planeta, dizia-se que o ar aqui era tão denso que dava para pegar com a mão. Para o governo chinês, limpar essa cidade virou uma questão de honra. O investimento foi pesado. Linfen, num bom dia como hoje, ainda é muito mais poluída do que São Paulo no seu pior dia do ano. Só que agora a gente já consegue enxergar o que está a 100 metros de distância. 100 metros e não muito mais. Mas o velhinho comemora. Antes eu olhava para cima e não via o sol. De noite não via a lua ou as estrelas. Durante anos eu não via nada. O estudante universitário disse que ficou 2 anos aqui sem nem saber que havia montanhas ao redor da cidade. Parece contradição, mas a redução da poluição que é boa para Linfen é ruim para o planeta. É que os filtros instalados nas chaminés seguram as partículas maiores presentes na poluição, não os gases que provocam o efeito estufa. Entenda o que acontece. Enquanto os gases, como o carbônico, impedem que o calor saia da atmosfera, daí o nome efeito estufa, as partículas do carvão funcionam como um espelho, rebatendo o calor do Sol de volta para o espaço. Sem as partículas, a temperatura na Terra aumenta ainda mais. Para a saúde do povo, é essencial limpar as partículas, explica o cientista Brian Hoskins. Mas em termos de aquecimento global, preocupa, porque limpando as partículas sem limpar os gases de efeito estufa, vamos ter ainda mais aquecimento. E as emissões de gases da China dispararam desde que começaram as reformas econômicas. De 2000 para cá, quase dobraram. Mas o maior poluidor do planeta também lidera no campo oposto. É o país que mais investe em energia limpa. Só no ano passado, 35 bilhões de dólares, o dobro dos Estados Unidos. A 200 quilômetros de Pequim, este foi o primeiro projeto chinês que gera eletricidade do vento ligado diretamente à rede de energia. Em todo o país, a produção dessa energia, a eólica, é equivalente a 1,5 vezes a da usina de Itaipu, ainda a maior do mundo. 13 milhões de novos carros nas ruas por ano, ao mesmo tempo em que o governo investe em transporte coletivo, como o metrô. Até 2020, serão 16 mil quilômetros de linha de trem de alta velocidade, 3 vezes a distância do Oiapoque ao Chuí.
Nesta vila, perto de Xangai, um centro de treinamento militar para estudantes do colegial ganhou um segundo telhado, feito de painéis de energia solar, com capacidade para atender a 2.500 famílias. É uma experiência que vai ser estendida ao resto do país. Por enquanto, o custo de cada quilowatt produzido aqui ainda é 10 vezes maior do que a energia produzida pelo carvão. Mas ninguém duvida da capacidade da China de fazer o custo baixar, como já fez com tantos outros produtos, produzindo em larga escala, aos milhões. Como já fez com os painéis usados para aquecer água. Quase todas as casas e pequenos prédios têm um. Pode ser comprado e instalado pelo equivalente a R$250. O cientista inglês diz que já chamou a atenção do seu governo. Temos que nos preocupar com o fato de que a China vai ser a líder mundial em tecnologia verde. E todos nós vamos depender dos chineses. Mas tudo isso ainda não se traduz numa boa notícia para o planeta. O governo da China já disse que, para garantir o crescimento econômico, as emissões vão continuar aumentando durante muitos anos antes de começarem a estabilizar e cair. A velocidade com que a China chegar lá vai determinar o futuro do planeta. A China tem pressa. Seus principais rios nascem no Himalaia, que, como outras cadeias de montanhas do mundo, está perdendo gelo. As mudanças no clima estão deixando o seco vale do Rio Amarelo ainda mais árido. E no centro e no sul, as cheias já estão mais devastadoras. Da água do Yangtze depende a maior parte da produção do arroz, que alimenta 1 bilhão e 300 milhões de bocas. Nesta planície alagada, as mudanças climáticas ameaçam também uma atividade milionária. Nestas águas escuras são cultivadas ostras, que servem para mais do que alimentar o povo. Tiradas vivas da água, são submetidas a uma pequena cirurgia, uma inseminação artificial para produzir pérolas. Depois de cultivadas, as ostras estão sendo devolvidas para a água. Agora é só esperar para as pérolas aparecerem. O rapaz traz 2 ostras, abre e não resiste à tentação de fazer essa colheita. Olha quantas tem aqui. Colheita farta. Olha só, são 24 pérolas dentro de uma ostra só. Parece uma fábrica, mas é uma linha de seleção de pérolas. Só esta empresa produz 200 toneladas por ano. Cores, tamanhos, a pérola que o cliente procurar, a empresa da rica cidade de Juji tem para oferecer. Agora num shopping center imenso, todo dedicado a essa vaidade. 1 milhão de pessoas dependem direta ou indiretamente do cultivo de pérolas. Um milagre que se processa na água só em condições perfeitas. Alguns graus a mais na água e tudo pode se perder.